O júri do Prémio Marquês de Rio Maior para a Agricultura promoveu em tomar a atribuição da distinção ao vencedor da edição deste ano, o engenheiro agrónomo António Alberto Gonçalves Ferreira. Foi no decorrer de uma sessão realizada no Salão Nobre da Câmara Municipal de Tomar na manhã do último sábado, 12 de abril, numa iniciativa onde marcaram presença o Secretário de Estado da Agricultura, o Vice-Presidente da CCDR Lisboa e Val do Tejo e Dom Duarte Pio, entre outras personalidades. Coube ao Presidente da Real Associação do Ribatejo, Gonçalo Martins da Silva, abrir a sessão numa intervenção onde deu conta das razões que levaram à atribuição do prémio a António Alberto Gonçalves Ferreira. É com grande honra e satisfação que nos reunimos hoje para esta cerimónia de entrega do Prémio Marquês de Rio Maior para a Agricultura. Um prémio que ao longo dos últimos 3 anos tem vindo a reconhecer a excelência e a dedicação daqueles que se destacam na nossa agricultura, setor fundamental para o futuro do nosso país. Hoje, mais que nunca, é essencial dar a devida atenção e valorização à agricultura. Desempenha um papel crucial não apenas na nossa economia, mas também no nosso bem-estar, das nossas comunidades e da preservação do nosso património natural. A agricultura é o alicerce que sustenta muitas das tradições e dos valores que fazem de Portugal um país único, sendo, para além disso, um motor vital para a criação de emprego e para o fortalecimento da nossa identidade rural. É com grande emoção que prestamos hoje a homenagem ao engenheiro agrónomo João Vicente Saldanha Oliveira e Sousa, Marquês de Rio Maior, cuja carreira tem sido uma referência indelével na agricultura portuguesa. Ao longo de décadas, destacou-se como um dos mais relevantes especialistas em fruticultura, contribuiu de forma decisiva para o avanço do setor, tendo integrado equipas de excelência e exercido funções de professor, diretor da Estação Nacional de Fruticultura, bem como líder institucional e dirigente monárquico. O seu legado, marcado pela dedicação, pela inovação e pelo profundo compromisso com o desenvolvimento sustentável da agricultura, é uma inspiração para todos nós e reforça a importância de reconhecer e valorizar o trabalho daqueles que constroem o futuro do nosso país a partir da terra. Nos últimos anos, a agricultura tem demonstrado uma notável capacidade de adaptação e inovação, enfrentando desafios e destacando-se pela sua contribuição para um futuro mais sustentável. Este é um momento em que é preciso reconhecer, mais do que nunca, a importância do setor para o nosso presente e principalmente para o nosso futuro. A inovação, a sustentabilidade e a capacidade de produzir alimentos de qualidade, respeitando o ambiente e as nossas tradições, são as bases para uma agricultura mais forte, mais competitiva e mais integrada nas novas exigências do mundo moderno. Em tempos de instabilidade mundial e desafios globais, como o que vivemos hoje, é importante relembrar a sabedoria que São Francisco de Assis nos deixou. Ele ensinou-nos: começa fazendo o que é necessário, depois o que é possível e de repente estarás a fazer o impossível. Essas palavras refletem o espírito resiliente que devemos ter no sector agrícola, especialmente perante as adversidades atuais. A agricultura, essencial para o nosso país, não só enfrenta desafios naturais e económicos, mas também deve ser preparada para lidar com a instabilidade dos mercados internacionais e das novas exigências globais. Gostaria também de expressar a minha profunda gratidão à Sua Alteza Real, o Sr. Dom Duarte de Bragança, pela sua presença entre nós. A sua figura, como guardião da história e das tradições de Portugal, tem sido de grande importância para todos nós. O seu trabalho, incessante na promoção da nossa cultura e no apoio à agricultura portuguesa, é uma contribuição inestimável para o nosso país. A sua presença hoje honra esta cerimónia e reforça o seu apoio incondicional ao progresso do setor agrícola. Quero igualmente agradecer ao Sr. Secretário de Estado da Agricultura e Pescas, Dr. João Moura, pela sua presença e pelo seu trabalho incansável que tem vindo a realizar em prol da agricultura em Portugal. O seu empenho tem sido essencial para que o sector se mantenha forte e adaptável e para que as políticas públicas promovam continuamente a inovação e a sustentabilidade. A sua presença hoje também é um sinal claro do empenho em dar continuidade ao trabalho de valorização e ao apoio ao setor agrícola, em colaboração com todos os profissionais, reforçando a importância da agricultura ser celebrada e apoiada como prioridade nacional. Acrescento também ainda a representação do Sr. Vice-Presidente da CCDR Lisboa e Val do Tejo, Dr. José Bernardo Nunes, cuja participação sublinha o comprometimento com a valorização e desenvolvimento contínuo do setor agrícola. Peço desculpa. Hoje temos a honra de entregar o Prémio Marquês de Rio Maior ao engenheiro António Alberto Pinhal Gonçalves Ferreira, cuja carreira distingue por uma dedicação notável à agricultura e de forma especial à floresta portuguesa.
Defensor da gestão ativa e sustentável do território, promoveu a integração equilibrada entre floresta e agricultura, sintetizada na expressão que notabilizou a árvore certa no sítio certo. A sua visão estratégica e capacidade de liderança contribuíram para a criação de inúmeros postos de trabalho e para o fortalecimento da coesão territorial, deixando um legado duradouro na valorização e sustentabilidade do nosso património florestal. Gostaria ainda de partilhar duas mensagens de amigos e colegas que ilustram de forma comovente o impacto pessoal e profissional do nosso premiado. Passo a citar. O engenheiro António Alberto Gonçalves Ferreira, para além de ser um dos meus amigos mais chegados, teve uma enorme importância para o início da minha carreira profissional, que sempre acompanho. Tive ainda a felicidade, na minha qualidade de membro das ordens honoríficas, ter sido responsável pela apresentação da proposta para a concessão pelo então Presidente, professor Cavaco Silva, de uma muito merecida condecoração pela Ordem de Mérito Agrícola, Francisco Avilés. Foi com enorme satisfação que soube da atribuição do prémio ao engenheiro António Alberto Gonçalves Ferreira. Foi uma referência da minha carreira de engenheiro agrónomo e tive o privilégio de ter trabalhado com ele na Associação de Regantes do Vale do Tejo, entre outros. É um exemplo de competência, seriedade, consciência social, além das qualidades pessoais e de uma verdadeira referência em termos familiares e morais. Eduardo Oliveira e Sousa. Estas palavras reforçam o legado, a influência e a grandeza do trabalho do nosso premiado, que sempre foi fonte de inspiração para tantos profissionais da área. Na Real Associação do Ribatejo, empenhamos em apoiar e promover os profissionais da agricultura. No mundo onde cada semente simboliza o compromisso com o futuro, convidamos instituições, governantes e toda a sociedade a juntar esforços na construção de uma agricultura sustentável, dinâmica e capaz de renovar as suas tradições a cada colheita. Concluo agradecendo com sincera admiração a presença de todos nesta cerimónia. É através da união dos esforços entre profissionais, instituições e sociedade que conseguimos reforçar os alicerces de uma agricultura e floresta mais sustentáveis e inovadoras. Que este momento sirva de inspiração e de renovado compromisso para todos os que, com determinação e sentido de missão, trabalharam pela prosperidade do nosso território. O exemplo do engenheiro António Gonçalves Ferreira nos continua a guiar como sinal vivo que o amor à terra pode transformar realidades e semear o futuro. Seguiu-se a intervenção de João Coimbra, que presidiu ao júri do prémio. Atribuída pelo terceiro ano, a iniciativa reconhece o mérito, o conhecimento e o trabalho desenvolvido pelo premiado. Queria-me dirigir em nome do júri, que reuniu mais uma vez, esta vez pelo terceiro ano, tentando encontrar personalidades ou organizações que tenham feito a diferença no nosso distrito, na nossa região, e indo à procura daquilo que também o engenheiro Saldanha representou quando se fez este prémio. No fundo, a excelência, a qualidade das pessoas, dos trabalhos, como que se faziam, como se apresentavam à sociedade, e hoje numa sociedade cada vez com menos valores, com menos capacidade de reconhecer o mérito, quando hoje tudo se faz nas redes sociais e no curto prazo, é fundamental também nós associarmos a esta causa que leva a reconhecer o mérito e o trabalho e a vida das pessoas. E aquilo que eu queria, depois de ter sido encontrado o vencedor e tão justo vencedor, vou falar em nome pessoal também, pela sorte, o privilégio, o orgulho de ter conhecido o Sr. Engenheiro António Alberto Gonçalves Ferreira, que se me for permitido vou chamá-lo por António Alberto, porque é o colega e amigo que também fui criando ao longo da vida. A partir daí, gostava de deixar umas notas daquilo que eu acho fundamental e daquilo que eu acho que era preciso referenciar depois deste prémio, com tantas características da sua entrega à causa pública, à causa da função pública e à causa pública social das nossas organizações, um homem que se dedicou a vida toda a um trabalho misto que foi gerir a sua casa, gerir as suas organizações, incentivar a que todos fizessem mais por esta região, nunca abandonou esta ideia de que o interior não tem possibilidades, não tem hipótese de se ingrar, pelo contrário, exigiu das pessoas mais do que elas muitas vezes conseguiam, mas fê-las acreditar que era possível. Eu tive a sorte, já numa fase mais tardia, de trabalhar num projeto empresarial que o António Alberto nos convidou, a mim, que tinha 30 anos, um gaiato que depois do meu pai morrer assumia as responsabilidades da minha exploração, e fiquei logo impressionado com a sua característica que eu acho que é relevante da sua personalidade. Ele respeitava as pessoas, mesmo os mais novos. Ele gostava de falar com as pessoas mais novas. Eu senti que foi das primeiras coisas que me alegrou muito na vida, era alguém olhar para nós, ao pé de notáveis pessoas que estavam a trabalhar connosco. E discutia igualmente as nossas opiniões,
como discutia das pessoas que tinham muito mais experiência do que nós. E isso deu um sinal da sua abertura àquilo que era novo, às ideias dos outros, àquilo que era capacidade de juntar peças para fazer projetos. Foi das coisas que mais me impressionou na altura, que estava a começar o meu trabalho. Queria também deixar aqui 3 palavras que eu tentei sintetizar da sua personalidade e da sua vivência ao longo de uma vida. E isto hoje também tem muito a ver com a referência aos valores que a causa também tenta promover e defender. Acho que este homem podia-se resumir em 3 palavras. Foi um homem íntegro, foi um homem coerente e um homem altruísta. 3 valores fundamentais para estruturar uma sociedade. 3 valores que hoje têm muita dificuldade em encontrar e muitas vezes até podemos encontrar uns deles separados dos outros. E esta é aquilo que me levou a referenciar como uma personagem que temos que fazer, mostrar às pessoas mais novas, às pessoas que vão tendo cada vez mais responsabilidades, que é possível. É possível fazer obra, é possível estar na causa pública e é possível estar nas empresas com este caráter, com esta seriedade e com a capacidade de ouvir os outros, de fazer pontes, e isto é fundamental para a nossa sociedade moderna que tanto disto precisa. Podia referir tantos trabalhos públicos que são conhecidos, vou ficar pela sua personalidade pessoal, a sua personalidade como pai de família. E aqui acho que esta homenagem, muito mais do que para esta personalidade que tão bem conhecemos publicamente, é para a sua família. Um exemplo de entrega, um exemplo de união familiar, que trabalharam tanto, em tantos casos, principalmente na gestão familiar do património, tanta responsabilidade que as pessoas que têm essa responsabilidade de levar a bom porto uma relação exemplar com o património, com as partilhas que teve que fazer na sua vida, com as dificuldades que teve que encontrar em tantos projetos que muitas vezes nem sempre correram bem, porque era um visionário, era um homem que entrava muito antes das outras pessoas perceberem que o caminho era por ali. E por isso também nunca o fez cair. Um homem condicionado politicamente porque teve um pai muito ligado ao antigo regime, no fundo, podia ter ficado recolhido depois do 25 de Abril. Não o fez, teve a coragem, foi mudado de vários sítios, eu não conheço bem os pormenores, mas sei que saiu de umas, foi saneado, foi obrigado a mudar o seu trabalho muitas vezes, foi recuperar as propriedades que lhe foram tiradas com coragem, com ousadia, já nessa altura com gestão muito pronunciada de como é que se podiam organizar uma empresa. Extraordinário a sua capacidade também de estar presente nas associações de agricultores. Hoje a maioria de nós tem muita dificuldade em fazer esse trabalho. Somos cada vez mais egoístas, mais virados para a nossa empresa, para os nossos pequenos problemas e não conseguimos ver isto de forma coletiva. Mas também, voltando à sua personalidade e à sua... Uma das coisas que eu também gosto e reconhecer é a sua causa moral, religiosa e daquilo que fez, que muitas vezes fica esquecido nas pessoas brilhantes da causa pública que fazem grandes obras. Porque é esta a coerência que eu acho que é fundamental nas 3 palavras, foi ao mesmo tempo pai de família, ajudou sempre nas suas paróquias, esteve ligado às causas dos mais necessitados e isso hoje é muito raro acontecer. Porque cada vez mais nós temos dificuldade em entregar-nos a causas pessoais. Foi da ACES, que eu hoje também tenho colaborado, trouxe as monjas de Belém para o fim do mundo, praticamente. Estão hoje instaladas numa comunidade religiosa. Sei que é a pessoa que mais apoiou a sua vinda e tem colaborado sempre com a sua capacidade de estar nestes territórios do interior. E, portanto, são condições que nos levam a dizer muito obrigado. Muito obrigado pelo seu exemplo, pela sua coragem e pelo aquilo que nos mostrou que é possível atingir com ousadia, com vontade de não se sentir realizado, porque nunca se sentiu, quis sempre outro projeto. Quando estava num, a gente já estava a ver os olhos a brilhar porque aparecia outro e a pessoa dizia, bem, mas este homem não tem fim, como é que vai ser? E, portanto, muito obrigado. Um grande exemplo para mim, um grande exemplo para a nossa sociedade e, em nome do júri, queremos revelar aqui o nosso muito obrigado. Com uma vida dedicada à inovação na agricultura, defensor de uma revolução para a floresta portuguesa, definida pela expressão a árvore certa no sítio certo, António Alberto Gonçalves Ferreira recebeu das mãos de Dom Duarte Pio a distinção. O premiado começou por referir que os amigos veem sempre mais do que aquilo que somos ou fazemos. São todos praticamente amigos,
amigos de longa data, e isso facilita as coisas, mas também as complica. Mas os problemas têm que se resolver e na altura. Muito daquilo que ouviram dizer a meu respeito vem dos amigos que aqui estão e que veem sempre mais do que aquilo mesmo que nós somos ou que nós fazemos. Mas também temos que agradecer porque são amigos de 20, 30, 40 anos e que com eles aprendi muitíssimo e continuo a aprender e agradeço essa sua amizade e esse ensinamento que me deixaram durante todo este período. Não é possível mudarmos a maneira de ser repentinamente e temos que tentar manter a nossa posição e a nossa maneira de ver o mundo ao longo da nossa vida. Foi isso que tenho pretendido fazer, que tenho tentado fazer, e é isso leva também muito daquilo que simpaticamente quiseram dizer acerca da minha posição e da minha estadia nesta parte deste mundo que nos coube estar presente durante este tempo todo. Na intervenção que fez, Dom Duarte Pio referiu que a agricultura deve ser considerada a mais importante das atividades. Dom Duarte Pio defendeu a criação de uma estrutura que permita o reconhecimento nacional da importância para a economia das pessoas que se dedicam ao setor. É uma grande satisfação de participar, enfim, de presidir esta homenagem. Eu gostei muito, realmente, também da presença e do Sr. Secretário de Estado. A sua presença mostra que a administração pública portuguesa está realmente interessada em tudo quanto seja um apoio à agricultura e ao bom trabalho prestado por pessoas que estão ao serviço da nação. Por outro lado, nós temos que perceber, e isto felizmente já se está a perceber hoje em dia, que a agricultura é a base de toda a economia, porque podemos passar mais ou menos bem sem os serviços, embora seja complicado, mas sem alimentação ninguém consegue passar mais do que alguns dias. De modo que um país que está dependente da generosidade dos vizinhos e dos outros membros da nossa associação, a União Europeia, está sempre em risco de passar muito mal se houver uma crise. E a crise não precisa de ser uma guerra, a crise pode ser, por exemplo, um problema com os combustíveis, um problema com as comunicações. É muito fácil, hoje em dia, de uma sociedade tecnologicamente avançada, como a nossa, hoje em dia, ficar completamente desarmada se houver um fenómeno ou militar, ou mesmo um fenómeno, por exemplo, se por uma explosão solar, que acontece em todos os 100 anos, o sistema de comunicações ficar interrompido, toda a economia mercantil para, porque de repente é uma desorganização completa e o transporte de alimentos de um lado para o outro deixa de funcionar. Portanto, temos que estar preparados para essas circunstâncias. E países com governos prudentes e sensatos, e lembro-me sobretudo da Suíça, onde é obrigatório, primeiro, de facto, respeitar as terras e as zonas de produção agrícola. É considerado muito grave destruir uma zona de produção agrícola ou pecuária por interesses imobiliários e, por outro lado, também não dar prioridade ao sustento das famílias. E, hoje em dia, quando
há uma situação, hoje em dia, que todas as famílias, em alguns países europeus, todas as famílias são obrigadas a ter sempre uma reserva alimentar em casa. E a polícia vai e verifica se existe essa reserva, se foi renovada, se os produtos que já estavam perto do fim do prazo foram consumidos, para que se possa continuar a renová-los. Não é? Eu duvido que nos países latinos haja essa preocupação. E a prática certamente não é seguida até agora. Por isso, eu acho que quem produz alimentos deve estar considerado como a pessoa mais importante naquela sociedade e não ser a pior remunerada ou a que está considerada já num nível menos elevado na escala de retribuição da sociedade. Isso daí que eu acho que ser ministro ou secretário de Estado da Agricultura deve ser o ministério mais importante que temos em Portugal. Por outro lado, é um trabalho de dedicação, porque é muito mais confortável trabalhar num escritório do que ter que passar o sol e a chuva e o mau tempo e as horas completamente fora, muitas vezes, do horário para produzir agriculamente em condições. E, realmente, infelizmente, isso não se passa. Creio também que um dos erros de sucessivas administrações portuguesas, há muito tempo, já antes da Segunda República, da Terceira República, é não ter uma estrutura que permita a que as pessoas que se dedicam à agricultura realmente sejam consideradas as mais importantes na economia nacional. Mas isso é um problema que todos nós temos que pensar e mentalizar. A encerrar, o secretário de Estado da Agricultura, João Moura, reconheceu a importância do prémio instituído pela Real Associação do Ribatejo no reconhecimento daqueles que são exemplo para o setor da agricultura em Portugal. Eu hoje não podia deixar de primeiro fazer aqui uma referência ao Sr. Marquês de Rio Maior, que sei que está a padecer um pouco de saúde, não está na melhor forma, como nós nos fomos habituando a vê-lo, e deixar-lhe para ele, que é o prémio que aqui está instituído, uma palavra, e desejar do seu filho as rápidas melhoras, porque nos grandes eventos aí espalhados pelo Ribatejo, que nos vamos habituando a partilhar, a sua presença é sempre uma constante e é sempre muito encantador ouvir a sua riqueza de histórias que tem para nos contar. Eu queria, muito rapidamente, primeiro dizer à Real Associação do Ribatejo que é muito nobre ter instituído este prémio, esta gratificação, este reconhecimento que já vai na sua terceira edição. E eu confesso-lhes que quando cheguei ao Ministério da Agricultura achei muito estranho que o próprio Ministério não tivesse um prémio. Sei que no passado já teve, mas que entretanto morreu no tempo. Nós vamos restituí-lo. Porque é importante reconhecer todos quantos no seu período de vida puderam contribuir, puderam deixar uma marca muito significativa e puderam, acima de tudo, ser um exemplo. E é o caso do engenheiro António Alberto, que hoje aqui eu tenho a honra também de estar presente na sua homenagem por aquilo que simbolizou e simboliza hoje, pelo trabalho que teve não só no mundo associativo, na sua envolvência nas várias associações e confederações ao longo da sua vida, dando de si em prol dos outros, da comunidade, mas também testemunhando o seu conhecimento científico, principalmente em áreas específicas da fruticultura, onde hoje os seus ensinamentos nos são muito úteis para a tomada de decisão de muito do que fazemos, mas também em palavras que hoje, se formos analisar ao nível daquilo que é o seu pensamento sobre a floresta, elas estão perfeitamente atuais naquilo que era a sua
doutrina, o seu ensinamento. E, portanto, para mim é uma honra muito grande poder estar aqui nesta distinta homenagem. A peça que lhe entregaram do escultor, que penso que está aqui também presente, é um símbolo daquilo que, de uma imagem que temos de uma agricultura. Isto o Dom Duarte há pouco, aqui nas palavras que preferiu, que dizia que a importância do agricultor. Eu ganhei algum reconhecimento, porque confesso-vos que na cadeia hierárquica do governo a agricultura não está tão acima como aquilo que o Sr. Dom Duarte aqui descreveu, mas está, evidentemente, no pensamento, principalmente do Sr. Primeiro-Ministro, na importância que ela tem. E tem sido muito, das suas palavras, tem sido muito a inspiração daquilo que é o nosso trabalho. Primeiro porque a depreciação que existia na sociedade portuguesa daquilo que era o agricultor e que ainda não acabou, essa mentalidade ainda está hoje muito intrínseca, de que são os que consomem muita água, os que não consomem, eles gastam muita água, aqueles que utilizam os pesticidas, são os malfeitores. Portanto, a sociedade, porque os dirigentes assim o permitiram, ao longo dos últimos anos, tem uma ideia muito depreciativa de uma atividade de tão grande e enorme nobreza que é a atividade da agricultura. Não só porque são os que garantem a alimentação para os outros, mas porque são aqueles que convivem diretamente com a terra, aquilo que a terra nos pode dar, com o meio ambiente. Mas mais ainda porque os agricultores em Portugal conseguem, atendendo às nossas condições, à nossa proximidade ao mar, às nossas características, de facto produzir coisas maravilhosas, nos enchem de orgulho. Nós somos mesmo muito bons naquilo que fazemos. E, portanto, com a inspiração do engenheiro António Alberto, com as palavras sábias do Dom Duarte, eu creio que hoje estão reunidas as condições para que os nossos agricultores sintam muito orgulho naquilo que são, naquilo que fazem, e tenham, acima de tudo, uma perspectiva de futuro muito grande. Porque, geralmente, eu não sou nenhum técnico especialista em marketing, mas diz-se que para que um produto tenha sucesso, um produto comercialmente tenha sucesso, ele tem que ter 3 coisas fundamentais. Uma é que tenha qualidade. E isso é inegável. Os nossos produtos todos têm qualidade, desde o azeite, ao vinho, à carne, aos queijos, aos derivados, aos enchidos, aos nossos cereais. Eu não consigo encontrar alguns dos que fazemos onde estejam rotulados e equiparados a outros que outros países no mundo vão produzindo, que nós não sejamos ou melhores ou estando junto dos melhores. E, portanto, qualidade nós temos. Em segundo lugar, que haja uma oferta limitada, e de facto esta é a nossa característica. O nosso país não tem as condições que uma América Latina, ou que a África, ou que outros países de grande dimensão têm de produção massiva. E portanto o nosso tem alguma escassez, e portanto que lhe dá um valor acrescido. E o terceiro e último, qualquer um destes produtos de exemplos que vos dei, e outros que se lembrarão com certeza, como a magnífica pera rocha, ou a nossa maçã da Alcobaça, são produtos que todos eles nos contam uma história. Portugal é um país de história. E, portanto, tem os 3 elementos reunidos para ter o sucesso. E é este o sucesso que, de forma incansável, da parte do Governo, temos tentado alcançar para estar ao serviço daqueles que são os que de nós necessitam, que são os agricultores, para os apoiar e não, como dizia há pouco o engenheiro João Coimbra, não para lhes criarmos dificuldades em alguns processos, em alguns licenciamentos, Não, nós temos que facilitar, nós temos que ajudar. E é essa a nossa missão.